Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Oliveira e estamos abrindo aqui o nosso Talks Edu com um convidado muito especial. Hoje o tema aqui do podcast vai ser Mercado Digital, Games e Futuro Profissional. Nosso convidado é o professor Rodolfo Moraes, com o qual eu tenho o prazer de poder trabalhar em conjunto aqui no CEP 488 Ezequiel Freire, no município de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Então, professor Rodolfo, eu trouxe algumas questões, algumas perguntas que norteiam o universo da informática e principalmente também dos jogos digitais, que é uma das áreas de abrangência com qual o professor trabalha. A primeira pergunta seria, para começarmos, claro, Rodolfo, conte um pouco sobre você, quem é o Rodolfo Moraes, ao mesmo tempo fala um pouco sobre a sua trajetória, do seu interesse pela informática e ao mesmo tempo das áreas que você atua hoje. Bom, como o Jens falou, eu me chamo Rodolfo Moraes. Atualmente eu trabalho no Senai de Resende, Eu sou professor de robótica, sistemas e jogos, mais especializado na área de jogos. Também trabalho numa universidade da minha região, que é a Unidom Bosco de Resende. E o meu interesse pela área de tecnologia surgiu desde criança, quando meu irmão já trabalhava com isso, então eu meio que me espelhei no meu irmão na época. Eu tentei ir para outros segmentos da engenharia, Tentei fazer uma parte de mecânica, mas não foi o que eu realmente gostava de fazer, então foi o que eu decidi seguir mais para frente. Então eu comecei a estudar, eu tinha 21 anos, quando eu entrei nessa área de informática mesmo, que eu dei as caras para poder me dedicar e aprender mais sobre isso. E foi algo que, desde pequeno, eu tinha dentro de casa em relação ao meu irmão, que trabalha na área também, que é mais velho do que eu. Então foi o norte para mim, foi nesse sentido. E seu irmão, na realidade, ele trabalha com qual área dentro da informática em Ele si? trabalha na área de infraestrutura e eu sou focado mais na área de programação. Então, são duas áreas de TI diferentes, Claro. Mas tá dentro da área de tecnologia. Então, eu gosto mais de sentar, de programar, de escrever código, e ele gosta mais de infraestrutura, redes, etc. E essa descoberta sua foi dentro da própria universidade, que você teve esse interesse em se enveredar, pela área dos jogos digitais? Ou foi algo já quando você já iniciou a universidade? No final da faculdade, eu me inscrevi na faculdade para poder fazer a área de programação. Eu me formei em sistema de informação na própria faculdade que eu estou dando aula hoje, que é a Dom Bosco. E no finalzinho dela me surgiu o interesse de me dedicar mais na área de game. Então, depois que eu me formei, eu fiquei um ano me dedicando fielmente nessa área, estudando, fazendo mais e mais cursos para me profissionalizar, Claro. Até conseguir a primeira vaga na área na época. Então eu consegui arrumar um emprego como desenvolvedor de jogos nesse tempo. E depois foi fluindo até que eu consegui, Fui chamado, um amigo meu entrou em contato comigo no pessoal pedindo se eu tinha interesse de dar aula no Senai. Então eu conversei com ele, é um amigo bem próximo, e resolvi entrar. E aqui estou hoje. Então, atualmente, principalmente nesse ramo da informática, você trabalha nesse nicho, voltado para a programação de jogos digitais e, ao mesmo tempo, também na questão da robótica, certo? Isso. Hoje nós temos uma equipe de robótica lá no Senai chamada Ninetales. Nós participamos de competição de robótica chamada FRC, patrocinada criada pela FIRST, que é uma das competições maiores do mundo em relação da robótica. Nós já fomos para Houston, Texas, que nós ganhamos um prêmio lá mundial. Participamos todo ano, a gente participa em Brasília também, competindo com outras equipes, então é uma parada diferente que Isso tem lá também. acaba sendo um diferencial, de um fato. diferencial. E então, professor Rodolfo, na realidade, até dentro desse destaque, porque ele é da área de informática, ele trabalha com jogos digitais, bancos de dados, e trabalha também com essa área de robótica também, mas como é que foi esse despertar, para o ser professor, Então, destaco na segunda pergunta, você sempre quis ser professor ou foi essa vocação, veio a surgir no caminho? E, ao mesmo tempo, como foi esse processo, de descoberta e como tem sido também a sua experiência em sala de aula? Então, como eu falei anteriormente também, o meu amigo entrou em contato comigo. Eu não pensava em ser professor, Sendo sincero, eu não imaginava que eu seria professor hoje. Então, foi a oportunidade que me coube na época, que me trouxe até aqui. Então, eu decidi ver como é que é. Assim, quando eu já fiz curso no Senai também, e eu gostava dos meus professores. E meio que, às vezes, quando você faz curso no Senai, um sonho do aluno é ser um professor do Senai um dia também. Então, acabou que veio a calhar nesse sentido também. Então, eu entrei por causa de uma oportunidade que surgiu.
se não fosse essa oportunidade, eu estaria trabalhando em empresa, indústria, normalmente, entendeu? Até é interessante destacar, a partir da fala dele, pessoal, que a gente fala que ser professor é um dom também, é uma descoberta, né? Às vezes a gente começa a estudar e vai descobrir esse dom, né? esse caminho, né, do ser professor. E ao mesmo tempo também, como o Rodolfo aqui pontuou, ele tinha todo o caminho, né, para seguir mais a parte lógica da informática, né, que ele bem pontuou aqui, trabalhar em empresas, né? E como veremos mais à frente, em alguma das perguntas também, a gente pode observar como ele é bem quisto aqui no ambiente escolar e, ao mesmo tempo, quais são assim essas técnicas, né, e as práticas pedagógicas também que ele acabou desenvolvendo, né, ao longo desse período como professor e que tem sido um grande destaque, não só aqui no CIEP, onde trabalhamos, como no Senai também, e na rede estadual do Brasil e do Rio de Janeiro também, com uma grande visibilidade que temos tendo. E, professor Rodolfo, dando continuidade a perguntas aqui que nós estamos traçando, hoje em dia, como você enxerga um mercado de tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo, e ao mesmo tempo, especialmente com esse crescimento acelerado, né, da área de jogos digitais? A gente tem visto muitos eventos aqui no Brasil, como no exterior também, e de certa maneira, como você observa que o Brasil ele tem se posicionado nesse cenário global, desse mercado que a gente observa que movimenta bilhões de dólares durante o ano? Eu costumo dizer para meus alunos que a área de games ela é maior do que música e filmes juntos. Então, se eu for pegar os top 3 filmes do cinema hoje, que são os dois Avatares e o filme da Marvel lá, o Ultimato, não dá o GTA V. Então, quem joga sabe o que eu estou falando. Então, é uma indústria bilionária, né? No Brasil ainda está um pouco pioneiro nesse quesito aí, porque a gente não encontra muitas vagas disponíveis. Eu sei que tem bastante indústria brasileira, né? Da última pesquisa que eu fiz, tinha mais ou menos 1.042 estúdios brasileiros aqui. 1.042? Mas não é comum você achar vagas abundantes assim para entrar nesse mercado. Geralmente essas indústrias, essas empresas surgem de um amigo que junta com o outro que cria uma empresa, entendeu? Então, nesse ramo, no Brasil, atualmente, é mais fácil você montar uma equipe com um amigo seu, alguém conhecido, do que tentar arrumar uma vaga de emprego de uma empresa um pouco maior. Então, é um pouco mais difícil. Mas, você se destacando, tendo uma ideia boa aí, você pode estourar como qualquer outro jogo indie, né? Que são jogos desenvolvidos por pequenas empresas, já estouraram também. Lá fora é abrangente, né? Tem muitas vagas lá fora também, só que você tem que ter o inglês, tem que ter um monte de burocracia. Provavelmente até mesmo indicações, né? Indicações, um tem que ter domínio das ferramentas e etc. Ah, sim, entendi. E será também que, ao mesmo tempo, a gente pode observar que esse nicho, né, da questão da própria gamificação, essa difusão desses jogos digitais, estariam ligados também ao próprio cenário de hoje, né? Não só o brasileiro como um todo, né, mas em todo o mundo, essa crescente da tecnologia e, ao mesmo tempo, também da difusão dos smartphones, né, que hoje em dia não era muito comum antigamente, né, você ter determinados jogos tão específicos, né, que anteriormente ficavam muito cerceados, né, em grandes consoles, né, como o PlayStation, né, o Xbox também, Cube, né, da Nintendo, entre outros. A gente observa que hoje, né, pela telinha do telefone celular, você consegue, a partir dos processamentos, jogar jogos mais assim pesados, né? Você acha que isso, de certa maneira, também contribuiu? Com certeza. Para esse processo de difusão? O celular está na mão de todo mundo hoje em dia. Então, se você desenvolver um jogo para celular, você pode ficar rico da noite pro dia, porque está na mão de todo mundo. Aí, crianças, por exemplo, né, já nascem com a tecnologia na mão. Então, verdade. Você pode explorar esse nicho, essas pessoas também, que você pode desenvolver um jogo que possa vir a ser famoso, entendeu? Então, Nossa, excelente, gente. Muito nesse segmento é possível, entendeu? Sim. Então, assim, dando um prosseguimento aqui às perguntas, o bate-papo está sendo muito bom aqui com o professor Rodolfo. E o interessante, pessoal, aqui do nosso podcast, né, o Talks Edu, é trazer um pouco essa diferenciação, né? A gente sabe que muitos podcasts são bem extensos, né, bem longos, mas a gente procura ser aqui um pouco mais objetivo, trazendo as principais perguntas, os principais questionamentos. Lembrando também que, apesar do podcast aqui ser gravado e colocado em nosso canal do YouTube, né, e demais redes sociais também, vocês podem escrever, deixar nos comentários qualquer informação, qualquer dúvida que possam ter que o professor Rodolfo posteriormente pode estar lhe respondendo, tá? E a outra pergunta seria, aqui em nossa escola, né, nós temos o curso técnico em programação e desenvolvimento de jogos digitais, fruto, né, de uma parceria entre a Nissan Brasil, com o projeto Profissão, o projeto Rio Solidário, né, a própria Seduc RJ e também o Senai Resende. Na sua visão, né,
professor Rodolfo, como os cursos como esse, né, de programação e desenvolvimento de jogos digitais podem gerar transformações socioculturais e, ao mesmo tempo, abrir caminhos, né, para os jovens que muitas das vezes não acreditam em si mesmo, claro, né, ou até mesmo em seus sonhos. O que você observa desse impacto, essa mudança, essa transformação que tem ocorrido a partir da sua própria prática, né, como professor aqui no ambiente escolar? Bom, nós lidamos com alunos que não têm essa tecnologia disponível dentro de casa. Então, são equipamentos que foram disponibilizados aí em que a pessoa só vai ver esse equipamento dentro da indústria. Então, ele já vai ter um inicial dentro do curso, conhecendo essa tecnologia, né? Que ele só vai ver dentro de uma empresa, porque o investimento foi tão grande, né? É um investimento milionário, obviamente, em que está disponibilizado para esses alunos, né, de baixa renda, em que eles conseguem trabalhar, utilizar tecnologias de ponta, de última geração, coisas que ele demoraria talvez anos para poder entrar na indústria e conseguir acessar um equipamento desse tipo. E tudo isso está gratuitamente para ele poder explorar e conseguir seguir nessa carreira. Então, uma oportunidade muito boa. Assim, é uma das ideias geniais que eu vejo aí de parceria entre a educação com a instituição privada. Então, vale super a pena. Os meus alunos aqui, dá para ver os olhinhos brilhando quando vê um computador, um notebook de 15 mil reais, de 10 mil reais, eles podendo explorar toda aquela tecnologia ali que eles só veriam dentro de uma indústria. E até dentro desse quesito também, professor Rodolfo, como você observa que nós estamos tendo, por exemplo, agora, né, uma turma que está em vias de se formar, o terceiro ano, como você poderia destacar, né, o rendimento, o crescimento, a transformação desses alunos dentro desse universo? E até mesmo porque, lembrando aqui, como o próprio professor Rodolfo falou, não é só esses equipamentos de ponta, né, essas tecnologias que nós estamos podendo estar aqui ofertando para eles durante o seu processo de ensino e aprendizagem, mas também porque muitos deles, né, ou não têm um telefone celular, propriamente também não tem computador em casa, né, então aqui necessariamente muitas das vezes foi o primeiro encontro, né, deles com o computador, em saber ligar um computador, mexer com Windows, mexer com Word, né, e todas aquelas tecnologias, né, que estão inseridas dentro da própria tecnologia da computação. E como você então observa, professor, como é que está essa dinâmica hoje, né, desses alunos, né, que entraram no primeiro ano do ensino médio e estão hoje no terceiro ano, né? Como é que está esse aprendizado, né, tanto das tecnologias, tanto desse desenvolvimento de jogos digitais, o tipo de linguagem de programação que eles usam, né? Como é que está essa dinâmica hoje? Então, por exemplo, eu tenho alunos que estudam, né? Estudavam, hoje não estudam mais, mas estudavam com celular, WhatsApp, anotavam tudo ali, não tinha computador em casa para poder praticar, etc e tal. Então, mesmo com essa dificuldade, o aluno consegue ser um dos melhores alunos que eu tenho no curso. Então, basta querer que ele consegue desenvolver. Bom, eu tive alunos, né, no início do curso que não sabiam o que era um monitor, o que era uma CPU, teclado. Tudo isso foi ensinado para esse aluno e hoje ele consegue dominar equipamentos caríssimos, né? Então, ele teve esse ganho gigantesco aí, tanto equipamento físico quanto digital também. Então, ele deixou de ser, né, ignorante digital e começou a saber utilizar as ferramentas. Hoje nós utilizamos a Game Engine Unity 6, né, que é a última do mercado aí, para poder desenvolver nossos jogos. Nós programamos em uma linguagem do C#, que é desenvolvida e é mantida pela Microsoft. Então, são ferramentas e tecnologias de ponta que eles têm acesso e que são fortes no mercado. Então, o aluno, quando ele se formar, ele vai estar preparado para poder atuar nesse ramo, porque ele já está tendo esse curso de estudar numa tecnologia de ponta, estudar numa linguagem que é forte no mercado para poder ser concorrente lá fora, entendeu? Não, perfeito. Essa aí foi uma análise bem interessante que ele destacou. E é até interessante também pontuar que durante o ano, né, a vivência acadêmica do aluno, durante cada semestre letivo, aqui também participamos muito de Olimpíadas, né, que ultimamente têm sido muito ofertadas no Brasil como um todo. Em especial os alunos, né, que estão nesse curso técnico, né, de desenvolvimento de jogos digitais, eles estão sempre participando de Olimpíadas como a Onda, né, no desenvolvimento de aplicativos, né, de games, né. E o interessante que o professor Rodolfo, junto até com uma parceria que eu fiz também com ele, eu sou professor de geografia, então a gente trabalhou muito com a questão do meio ambiente, na sustentabilidade. Então esses jovens conseguiram criar um game, um jogo, né? Você poderia explicar um pouquinho, professor Rodolfo, sobre esse game, até sobre o nome dele, que é bem interessante, e como é que foi a dinâmica dessa criação e qual a importância dele?
Bom, meus alunos, 4 alunos, né, se juntarem para poder participar dessa Sim. dinâmica que o Jefferson falou. O nome do jogo é Carbono Zero, onde basicamente, né, é um jogo de celular em que você tem que prevenir ali as poluições que acontecem no mapa do Brasil, da Austrália, da França, etc. Conforme você vai jogando o joguinho, você vai diminuindo a poluição. Até que não existe mais poluição nenhuma dentro daquele mapa. Aí se você conseguir concluir o país inteiro, né, sem poluição, você ganha o jogo, vai para a próxima, e assim você vai botando essa conscientização aí de um planeta mais sustentável. Então foi uma ideia bem interessante que eles tiveram, que esses 4 alunos que estão no curso hoje, né, estão se formando aí e estão conseguindo desenvolver como projeto final de curso também. Sim, verdade. O interessante disso é que é muito bacana poder observar como que esse projeto também ele foi se desenvolvendo, né, como ele foi crescendo ao longo do tempo. Eles começaram a trabalhar esse projeto bem no início do segundo ano do ensino médio, né, eles estão atualmente no terceiro. E até mesmo dentro dos processos, né, e transformações que eles estão fazendo agora para esse finalzinho de ano, né, até a gente destacou, de certa maneira, como que esse jogo, né, como esse aplicativo, principalmente, por exemplo, se eles residem aqui em Itatiaia, Resende, né, que tem o primeiro parque nacional, né, de Itatiaia, o primeiro parque nacional do Brasil, né, ao mesmo tempo, de que maneira esse jogo, né, ele pode ser aplicado no sentido de conscientização ambiental, de cidadania, de sustentabilidade, né, para esses jovens aqui, como um todo, não só os nossos alunos também, mas todos os outros alunos da própria rede, municipal, estadual, pública e privada, né? Então acaba sendo muito interessante essa prática dos games para os alunos. E, professor Rodolfo, você acabou criando, né, um canal no YouTube, né, que, por sinal, é um canal muito diferenciado, pessoal, chamado Um Jogo, Um Vídeo. Isso aí. Que nome diferenciado. Você poderia contar pra gente qual seria, de qual maneira surgiu nessa ideia, qual o propósito desse projeto que você fez? A ideia surgiu estando com os meus alunos mesmo, porque eu sei que muitos deles têm dificuldade de aprender porque não tem a tecnologia em casa. Então a minha ideia seria o quê? Gravar um conteúdo para que eles possam acessar e consultar esse conteúdo posteriormente e ajudar durante o curso, né, a estudar. Mas vai ser um conteúdo que não vai ser só voltado para eles, vai ser voltado para qualquer pessoa que queira aprender a desenvolver jogo. Qual que é a ideia? Por que o nome do canal é Um Jogo, Um Vídeo? Minha proposta é trazer um vídeo completão ensinando a desenvolver um jogo inteiro. Então você, quando clicar no vídeo, você vai saber que você vai começar, vai percorrer o vídeo e vai terminar desenvolvendo um jogo inteiro. Então essa é a proposta do meu canal. Então ele vai ter toda essa construção, né? Vai de ter toda a como que é construção, o jogo, desde o tipo de zero programação. até o jogo ser lançado numa plataforma. E até interessante, gente, porque isso aí fomenta até, por exemplo, uma criança, um jovem, até um adulto, né, que tem interesse nessa área de games, que a gente até bem destacou aqui, tem crescido bastante. Até, por exemplo, eu não tenho como achar determinado ferramental ou determinado programa às vezes, né, mas você pode talvez buscar um curso, alguma coisa do tipo, a partir das ideias com que vocês vão ver, a partir daqueles vídeos que estão sendo gravados pelo professor Rodolfo. É muito Então, isso é um comum, diferencial. é muito comum ver vídeo na internet, né, de curso, Sim. só que a minha ideia é compilar tudo em um vídeo só e você vai acompanhando no seu tempo. E isso é muito importante também na área de games, porque o seu portfólio que você pode construir, né, eu falo para meus alunos que você não precisa ter experiência profissional Sim. nessa área para você conseguir uma vaga de emprego, por exemplo. Você consegue construir a sua experiência profissional e desenvolver jogos, né, como experiência própria, torna-se uma experiência que você possa demonstrar para uma empresa. Então, acompanhando os meus vídeos, né, que eu vou lançar durante os meses aí, você vai conseguir desenvolver alguns jogos que pode servir como portfólio para apresentar para uma empresa, uma entrevista de emprego, Sim, entendeu? perfeitamente. Pessoal, então antes de prosseguirmos para a última pergunta, não esqueça de dar o seu like no vídeo, de deixar o seu comentário e seguir o nosso canal também para demais informações e conteúdos sobre educação e diferentes áreas também que a gente vai trazer aqui, principalmente na área de profissões, tá bom? Professor Rodolfo, eu gostaria primeiramente de agradecer muito aqui pela essa participação no canal, né, no Talks Edu. Eu acho que é algo muito interessante para a gente poder tecer e trazer essas observações, né, sobre o mercado de trabalho, ao mesmo tempo também como boas ações e boas práticas pedagógicas também são capazes de edificar, de transformar vidas, né? E quando a gente fala aqui da nossa região, da nossa área de atuação, é poder observar que muitos dos jovens, né, que poderiam estar na criminalidade, que poderiam estar na drogadição, que poderiam estar em vários outros meandros da vida, né, acabam tendo a oportunidade do ensino integral e de um técnico, né, com um professor aqui como o próprio Rodolfo, né, que inclusive trabalha no Senai e tem essa parceria do Estado com o Senai,
ou seja, o próprio aluno que está aqui dentro, né, ele vai sair não só com o diploma da rede estadual, mas com o diploma do Senai também. Isso ratifica a importância, né, dessas parcerias público-privadas entre as empresas, entre as escolas também, para poder fomentar um ensino de qualidade, um ensino diferenciado e, ao mesmo tempo, favorecer com que esses jovens possam ter sonhos, para que eles possam conseguir pensar em um futuro diferenciado. Porque muitos dos jovens hoje, sabemos bem, como professores, né, Rodolfo? A gente sabe que a realidade de hoje é muito complexa. Muitas das vezes eles não sabem o que eles querem para o seu futuro, né? E ainda que muitas das vezes eles possam nem seguir, né, a carreira, né, de um técnico em programação de jogos digitais ou fazer uma faculdade de informática no futuro, só a bagagem, né, e o aprendizado que eles tiveram aqui em comunidade, entre os amigos, né, e com aquilo que eles aprenderam, isso eles levam para a vida. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou formado, sou técnico em informática também, mas sou professor de geografia. Mas o interessante é poder, dentro da própria geografia do meu trabalho, poder aplicar tudo aquilo que eu aprendi também. Então isso acaba sendo diferencial. Uma coisa que eu valorizo bastante é a questão do networking, né? Sim. Mesmo que eles não sigam a área, eles têm contato diretamente comigo, com os próprios colegas deles, então não só tem eventos bastante também que eles costumam ir, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, é um jogo, um game, uma indústria, né? uma empresa, muitas das vezes eles conseguindo ir em determinados eventos, determinadas ações, eles ficam sem, aquele é aquela pessoa, ali é a empresa X, ali é a empresa Y, né? E ao mesmo tempo vai ratificando para eles, né, esse sonho que eles podem alcançar. Então, professor Rodolfo, para poder finalizar aqui esse vídeo, qual mensagem, né, você deixaria para os seus alunos e ao mesmo tempo também para todos aqueles que têm interesse no universo dos games? E aproveite também para compartilhar as suas redes sociais e como as pessoas podem te acompanhar. A dica que eu dou é você sempre se manter atualizado, né? Como você sabe, a área de tecnologia hoje é uma coisa, amanhã é outra. Verdade. Então não deixe de estudar, sempre esteja avançando aí. Você que tem um sonho de entrar nesse mercado, pratique, não deixe de praticar, sempre esteja desenvolvendo jogos, né? Não precisa ser um jogo inteiro, pode ser mecânicazinhas diferenciadas que possam trazer um olhar diferenciado para você. Então, tenta focar nisso também. Isso pode ajudar você. Isso me ajudou, né? Na época que eu entrei nesse mercado, eu postava tanto no LinkedIn, por exemplo, que o cara que me entrevistou já conhecia meu trabalho. Então, o processo para entrar na empresa foi bem mais tranquilo. Então, isso que eu sempre falo para meus alunos, tenta praticar e nunca ficar parado, ok? Que aí você a oportunidade pode vir. E uma mensagem que eu deixo, que eu gosto de dizer também para meus alunos se a oportunidade não bater, você construi a sua porta, ok? Então fica a dica aí. E as suas redes sociais, professor Rodolfo? A minha rede social é Instagram, Rodolfo SMS, o meu canal do YouTube, né, que é Um Jogo, Um Vídeo, e o LinkedIn, Rodolfo Moraes. Okay? Pessoal, todas essas informações, descrições, até mesmo sobre o professor Rodolfo, vocês vão encontrar na descrição do nosso canal. Tá bom? Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!